Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Nós estamos começando mais um programa Adoração e eu quero dizer para você que você é muito bem-vindo, muito bem-vinda aqui à Rede Novo Tempo de Comunicação. No programa de hoje, o programa Adoração, nós falaremos um pouquinho sobre confiança. O título da mensagem é simplesmente Confie. Sabe, pode parecer que seja um título, de certa forma, contraditório, um pouco difícil de entender, porque a confiança não é algo tão simples. Mas não se preocupe que ao longo da mensagem você vai entender muito bem do que nós vamos falar ao longo do programa de hoje. Nós temos agora uma breve vinheta, eu peço que você continue aqui conosco, porque logo depois dela eu volto aqui com o programa Adoração, o seu encontro com a Palavra de Deus. Falei para você que seria rápido, nós já estamos aqui de volta no programa Adoração, o seu encontro com a Palavra de Deus. E antes de nós entrarmos na mensagem, que diga-se de passagem, o título é sobre confiança, eu quero falar para você sobre algo que também é digno de confiança. Não sei se você já conhece a Rede Novo Tempo, ou se é a primeira vez que você se conecta aqui com a gente, se é a primeira vez que você está assistindo a TV Novo Tempo, mas ainda que você não conheça, eu vou explicar sobre o que eu vou falar agora. Nós aqui na Rede Novo Tempo temos o costume de ensinar a Bíblia. É nossa missão, é nossa tarefa ensinar a Bíblia aos nossos telespectadores, às pessoas que entram em contato com a Rede Novo Tempo. Nós temos aqui uma escola bíblica, onde nós enviamos revistas às casas das pessoas, mas hoje eu quero falar da Escola Bíblica Digital. A Escola Bíblica Digital é um departamento aqui na Rede Novo Tempo, onde nós ensinamos a Bíblia por meio do WhatsApp. Não sei se você já ouviu falar da Esperança, a nossa instrutora bíblica virtual. É uma instrutora onde você pode conversar com ela pelo WhatsApp e estudar a Bíblia. Há ali diversos cursos bíblicos para você e eu quero que você conheça então a Esperança. Salve na sua agenda de contatos, anote o número 12982000062. Vou repetir o número para você, 12982000062. Você pode mandar assim, Olá Esperança. Mande apenas essa mensagem, Olá Esperança. E ela vai falar para você de pelo menos 3 recursos que ela tem. O primeiro recurso da Esperança é um recurso onde você pode pedir uma promessa bíblica. Sabe quando você quer um texto bíblico que possa falar ao seu coração em um momento de necessidade? A Esperança pode ajudar você nesse momento. Além disso, você também pode fazer perguntas. De repente você tem uma dúvida bíblica, algo que você queira que seja respondido. Lá também, quando você enviar o Lá Esperança, ela vai mostrar para você essa opção de fazer uma pergunta. E além disso, você também pode fazer inúmeros. Já são mais de 20 cursos bíblicos da área doutrinária, cursos bíblicos da área profética, sobre saúde física, mental, espiritual, sobre família. São inúmeros cursos bíblicos que você pode fazer ali com a Esperança no WhatsApp, totalmente grátis. E não é que a gente vai mandar no WhatsApp um link para você estudar em outro lugar. Não, tudo fica ali na conversa com a Esperança. É muito simples, muito fácil, gratuito. Você pode ir lá conversar e estudar a Bíblia com a Esperança de forma absolutamente gratuita. E como eu falei para você, digno de confiança, porque nós produzimos todo esse material, todo esse conteúdo, produzimos essa ferramenta com muito amor, com muito carinho e com o desejo sincero de que você possa conhecer mais a Deus e de que você possa estudar a Palavra de Deus. Como eu falei para você, aqui na Novo Tempo nós temos essa preocupação, a preocupação de que você conheça mais da Bíblia. A Esperança é uma dessas formas, mas também o programa Adoração é uma dessas formas. E é por isso que nós estamos aqui hoje, nesse momento, para estudarmos a Palavra de Deus.
E é exatamente por isso que nesse momento eu quero convidar você a que feche os seus olhos. Nós vamos orar nesse momento e pedir a direção de Deus para que Ele possa conduzir agora este momento e falar conosco, falar com você através dessa mensagem. Feche seus olhos e ore comigo. Querido Deus e amado Pai, nós suplicamos a Tua presença neste momento, nós rogamos a Tua direção e o Teu ensinamento. Nós pedimos isso, querido Deus, em nome de Jesus. Amém. Bem, como já mencionei para você, como você já sabe, o título da mensagem de hoje é Simplesmente Confie. E eu sei que esse título, Simplesmente Confie, pode parecer algo muito contraditório, algo muito difícil, porque confiar não é simples. Principalmente no mundo em que nós vivemos hoje, porque nós vivemos em um mundo que está sob uma crise de confiança. Ninguém confia em ninguém. As pessoas não confiam umas nas outras. Aqui na Rede Novo Tempo eu trabalho um pouco com a área de tecnologia, justamente da esperança que eu comentei para você agora há pouco. E estudando um pouco, envolvido um pouco nesse mundo de tecnologia, nós vemos os inúmeros recursos que são criados para poder proteger aquelas coisas que nós temos, como, por exemplo, os sistemas. E toda essa segurança, toda essa tecnologia de segurança, ela é desenvolvida justamente porque nós, infelizmente, não podemos confiar nas pessoas que estão afora. Porque muitos deles tentam fazer ataques, tentam derrubar, tentam invadir, tentam hackear os sistemas da Novo Tempo. Hoje, muitos lugares, muitas lojas, muitas ruas, acessos a alguns condomínios têm câmeras de segurança, porque as pessoas não confiam umas nas outras. E por conta disso, no ser humano, a tecnologia ela precisa se desenvolver para poder construir algo que dê um pouco mais de segurança. E falando não apenas de questões de tecnologia, falando não apenas de relacionamentos com máquinas ou com produtos, infelizmente as pessoas também não confiam mais umas nas outras. Muitas vezes nos relacionamentos, até mesmo dentro de casa, às vezes os pais não confiam nos filhos, os filhos não confiam nos pais. O esposo não confia na esposa. E, infelizmente, isso também é uma verdade. Infelizmente, é fácil encontrar esse tipo de relacionamento. É fácil encontrar esse tipo de pessoa que não confia em outro. Não sei como é a sua situação, não sei como é o seu relacionamento, mas eu espero muito que, quem sabe, com essa mensagem, você possa desenvolver mais a confiança e, sobretudo, que é o tema central, é o que nós vamos conversar aqui, desenvolver a confiança em Deus. A nossa mensagem de hoje, ela gira em torno do livro de 2 Reis, capítulo 5, dos versículos 1 a 19. Talvez não leremos todos os versículos, até por uma questão de tempo, mas nós vamos ler aqui, sim, algumas partes, alguns trechos importantes de onde nós vamos tirar 3 lições. Essas 3 lições que nós tiraremos aqui hoje a respeito da confiança e a respeito, como já comentei, da confiança em Deus, são de fundamental importância para a sua vida espiritual, para o seu desenvolvimento espiritual. Portanto, se você tem com você a sua Bíblia, abra a sua Bíblia no livro de 2 Reis, capítulo 5. Nós leremos agora de começo os versículos 1 a 3. Abra a sua Bíblia, 2 Reis 5, de 1 a 3. Já tenho aqui em minhas mãos e começa a leitura. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por meio dele o Senhor tinha dado a vitória à Síria. Ele era herói de guerra, porém sofria de lepra. Tropas saíram da Síria e da terra de Israel, levaram cativo uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Um dia, a menina disse à sua senhora: quem dera o meu senhor estivesse na presença do profeta que está em Samaria, ele o curaria da sua lepra. Esses 3 versículos já trazem para mim uma lição e eu quero compartilhar com você esta lição. A lição é que nós só confiamos em quem nós conhecemos. Eu sei que pode parecer lógico. É lógico que eu só posso confiar em alguém
que eu conheço. Mas eu quero desenvolver um pouco mais essa lição, eu quero refletir um pouco sobre essa lição com você. Nós temos aqui nesse episódio, nesses 3 versículos que nós lemos, Naamã, um general, um homem de confiança. Nós temos aqui uma menina cativa, uma escrava. Uma menina que havia sido tirada de seu povo, que havia sido tirada de seus pais, que havia sido tirada de sua casa. Uma menina que vivia em uma condição de escravidão. Nós temos o general com lepra, alguém influente, e ele que liderou o exército que tirou esta menina da sua terra. Ele que liderou o exército que tirou essa menina dos braços dos seus pais. Então perceba que de um lado você tem uma garota que foi tirada da terra de Israel e que confiava em Deus. Uma garota que, dentro de um cenário histórico, havia sido derrotada, mas confiava em Deus. Do outro lado nós temos Naamã, o general que desconhecia Deus. Vamos refletir um pouco mais e um pouco mais a fundo na situação dessa garota. Imagine você, ela foi tirada da sua terra, como já mencionado, ela agora era escrava, ela tinha absolutamente todos os motivos do mundo para não confiar em Deus. Ela tinha todos os motivos do mundo para pensar assim, sabe, Deus não me ama, Deus não gosta de mim. Ou quem sabe até dizer Deus não existe, porque se ele existisse, ele não teria permitido que Naamã e o seu exército tivessem entrado em minha casa, tivesse maltratado os meus pais, quem sabe até matado os pais dessa garota. Ela tinha todos os motivos do mundo para odiar a Deus e para odiar a Naamã. Ela tinha todos os motivos do mundo para odiar a condição que ela vivia. E tenho certeza que se nós fôssemos fazer um julgamento humano e ela tivesse esses ódios mencionados, possivelmente nós não a julgaríamos. Claro, não temos o direito de julgar ninguém. Quero apenas ser didático aqui. Então, diante de todo esse cenário, você tem essa garota que chega para sua senhora e diz assim, olha, como eu gostaria que o meu senhor se dirige com respeito. Como eu gostaria que ele conhecesse o profeta que está em Israel, porque com certeza o profeta faria algo para que o meu Senhor fosse curado. A única coisa que me dá a certeza do porquê que essa garota continuava confiando em Deus, diante de toda a situação que ela viveu e que ela estava vivendo, era porque ela conhecia a Deus. O conhecer a Deus ou o confiar em Deus não diz respeito à situação. Confiar em Deus não diz respeito à condição. Nós não confiamos em Deus porque tudo vai bem. Nós não confiamos em Deus porque tudo está bem. Nós confiamos em Deus porque nós conhecemos a Deus. E mesmo que a nossa vida não esteja em boas condições, como era o caso da vida desta garota, como ela conheceu a Deus previamente, ela sabia do poder de Deus. Deixa eu colocar esse cenário ainda mais complicado para a jovem. Pense, se o general invade Israel, se ele destrói a cidade, se ele a traz como escrava, se ele era capaz de fazer tudo isso, e ele vivia em uma nação pagã, ele era um pagão que não tinha os mesmos princípios que ela. Observe este cenário. Agora observe Naamã visitando o profeta e não sendo curado de sua lepra. Qual seria a reação de Naamã? Qual seria a consequência para essa garota se Naamã não fosse curado após visitar o profeta? Perceba que ela não vivia uma situação fácil. Perceba que era ainda mais difícil, agora com mais esse cenário, confiar em Deus, porque a vida dela também estava em risco. Não se tratava apenas de uma cura para Naamã, se tratava da vida dela, porque se algo desse errado, certamente essa garota seria morta. Mas ela não se preocupou com absolutamente nada disso, porque ela conhecia a Deus. E por conhecer a Deus, ela sabia que poderia confiar nele.
E aqui agora eu faço uma pergunta de reflexão. Você conhece a Deus o suficiente para confiar nele em todo e qualquer momento de sua vida, independentemente da situação, independentemente da circunstância? Esse é o nosso objetivo, é aí onde nós devemos chegar. Porém, para conhecer a Deus o suficiente, é necessário relacionamento. Você não simplesmente conhece uma pessoa e decide se casar com ela, porque o casamento com alguém requer confiança, e essa confiança ela é gerada pelo relacionamento, porque você passa a conhecer a pessoa, e você sabe se ela é digna ou não de confiança para viver uma vida ao seu lado. Muitas vezes na Bíblia o relacionamento de nós seres humanos com Deus é tratado como um casamento. Jesus Cristo como noivo, nós como a igreja como sendo a noiva. Perceba que nós estamos falando aqui de relacionar-se com Deus para conhecê-lo. E então estabelecer uma relação de confiança, onde não importa a situação, você vai confiar nele. Quero continuar a leitura agora de 2 Reis. Vou ler novamente o versículo de número 3 e nós leremos agora até o versículo de número 7. 2 Reis 5, 3. Um dia a menina disse à sua senhora: quem dera o meu senhor estivesse na presença do profeta que está em Samaria, ele o curaria da sua lepra. Então Naamã foi contar isso ao seu senhor, dizendo: assim e assim falou a jovem que é da terra de Israel. O rei da Síria respondeu: vá, eu enviarei uma carta ao rei de Israel. Então Naamã partiu e levou consigo 340 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupa. Levou também ao rei de Israel a carta que dizia: tão logo esta carta chegar a você, saiba que eu lhe enviei Naamã, meu servo, para que você o cure da sua lepra. Quando o rei de Israel acabou de ler a carta, rasgou as suas roupas em sinal de medo e disse: por acaso sou Deus com o poder de tirar a vida ou dá-la? Para que este envie a mim um homem para eu curá-lo de sua lepra? Como vocês podem notar e ver, ele está procurando um pretexto contra mim. Segunda lição que eu posso tirar dessa mensagem de hoje: estar na igreja não é suficiente para confiar. Sabe, às vezes nós dizemos assim: não, mas eu sou batizado há tantos anos. Não, mas eu frequento a igreja há tantos anos. Não, mas eu nasci na igreja. Os meus pais desde pequeno me levam à igreja. Então eu conheço tudo, eu sei tudo, eu estou salva, ou qualquer outra coisa que você possa dizer. Entenda que estar na igreja não é suficiente para confiar. Nós temos exatamente aqui o exemplo do rei, que recebe essa carta. Ele sabia que nas terras dele existia um profeta. E é curioso porque a garota estava fora, a garota estava em uma situação ruim, em uma situação de escravidão, enquanto ele estava em uma boa situação, no meio do povo, liderando o povo, reinando o povo. Mas ainda assim ele não confiava, ele rasga as vestes, ele diz: vocês estão vendo que o rei quer ocasião para poder lutar contra mim, para poder me destruir? Isso era o que passava na cabeça do rei. Porque ele estava na igreja, ilustrando na nossa mensagem, mas ele não confiava em Deus. Não confie no seu tempo de religiosidade. Não confie no seu tempo de ir à igreja. Não confie em você. Saiba que, ainda que você tenha anos vivendo a experiência de igreja, pode ser que você não conheça a Deus o suficiente. Porque no final das contas, o que acontece com este rei e essa falta de confiança é exatamente porque ele não cumpria o primeiro ponto, a primeira lição da mensagem. Quando nós falamos sobre conhecer a Deus, sobre conhecer para poder confiar. Esse era um rei que não conhecia a Deus. Porque uma vez que eu e você conhecemos a Deus, nós sabemos do poder de Deus, nós sabemos daquilo que Ele fez, daquilo que Ele faz, daquilo que Ele fará.
nós não teremos nenhuma dúvida em confiar nele. Nesta segunda lição, o compromisso que eu quero que você faça, o convite que eu quero fazer para você com esta segunda lição, é de que você agora busque confiar mais em Deus, não porque você está na igreja, mas porque você o conhece, porque você tem um relacionamento com Ele. Isso é de fundamental importância. Passando para a nossa terceira e última lição, eu quero ler com você alguns versículos a partir do versículo 18. A partir do versículo 18, nós encontramos a sequência, a partir do versículo 8 e não 18. Nós lemos até o 7, lemos agora a partir do versículo de número 8. Mas quando Eliseu, homem de Deus, ouviu que o rei de Israel havia rasgado as suas roupas, mandou dizer ao rei: por que o Senhor rasgou as suas roupas? Deixe-o vir a mim, e ele saberá que há profeta em Israel. Versículo 9, então Naamã foi com os seus cavalos e os seus carros, e parou à porta da casa de Eliseu. Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vá e lave-se 7 vezes no Jordão, e a sua carne será restaurada, e você ficará limpo. Mas Naamã ficou indignado e se foi dizendo: eu pensava que ele certamente sairia para falar comigo, ficaria em pé, invocaria o nome do Senhor, seu Deus, passaria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Por acaso não são Abana e Fafá, rios de Damasco, melhores do que todas essas águas de Israel? Será que eu não poderia me lavar neles e ficar limpo? Deu meia volta e foi embora muito irritado. Quando os seus oficiais se aproximaram e lhe disseram: meu pai, se o profeta tivesse dito alguma coisa difícil, por acaso o Senhor não faria? Muito mais agora que ele apenas disse: lave-se e você ficará limpo. Os versículos continuam, não vou ler mais por uma questão de tempo. Mas o contexto, acredito que você já conseguiu compreender, já viu aqui boa parte da história. Ele vai se encontrar com o profeta não o recebe, ele envia um servo, ele se sente desprezado, ele sente que não foi atendido, ele esperava uma bela de uma recepção e ele esperava um pedido muito complicado. Muitas vezes em nosso relacionamento com Deus, nós esperamos coisas complicadas e achamos que o simples não é suficiente. Às vezes em um culto, às vezes em uma mensagem, nós esperamos um impacto profundo, onde nós podemos chorar, nos emocionar, e então dizer aqui: eu tive um verdadeiro encontro com Deus. Nem sempre esses encontros com Deus vão ser de forte carga emocional. Claro, eles acontecem, mas não é isso que nós devemos buscar. Nós devemos buscar o ensinamento puro e simples. Este homem, Naamã, esperava algo muito complexo. Ele vinha de uma religião pagã, onde os ritos eram de sacrifícios, onde os ritos demoravam dias, onde eram complicados de se fazer. Grandes eventos eram feitos para que se pudesse alcançar o favor divino. E ele esperava algo semelhante. E muitas vezes, hoje, nós também esperamos algo semelhante. Talvez não esperemos fazer sacrifícios, que se nos peça sacrifícios de animais ou coisas parecidas, até mesmo porque isso já ficou no passado. Israel fazia isso antigamente. Mas hoje em dia isso já não se pratica mais. Mas ainda assim, muitas vezes nós esperamos coisas muito complexas. Às vezes nós dizemos que as coisas não fazem sentido. E sabe, a terceira lição da mensagem de hoje, ela tem tudo a ver, ou melhor dizendo, ela é o título da mensagem. Simplesmente confie. Em Deus, simplesmente confie, não se preocupe com o que está ao redor. Não se preocupe se tem ou não a ver, se faz ou não sentido, porque mergulhar neste rio 7 vezes não fazia o menor sentido. Não tinha nenhuma relação direta com o problema de Naamã, mas tinha uma relação direta com o confiar na palavra de Deus. Tinha uma relação direta com confiar naquilo que Deus estava ordenando. E por conta disso, ele obedeceu e pôde ver então o poder de Deus.
É bem verdade, nos versículos que nós lemos, até aquele momento ele ainda estava duvidoso. Ele não tinha planos de fazer aquilo. Mas então os soldados que estavam com ele o incentivaram e disseram: mas se fosse algo complicado, você não iria fazer? Faz, isso é algo tão simples. Tenta. E é curioso porque ele vai, de certa forma, ainda duvidando, mas ele cumpre. Ele vai duvidando, mas ele cumpre. Porque no coração dele ele dizia: ok, eu vou tentar. Às vezes, você pode estar querendo confiar em Deus, mas não confiando ainda. Posso explicar melhor. Às vezes você ora a Deus e diz assim: Senhor, eu gostaria de te amar mais, mas eu não sinto isso. Não tem nada de errado orar dessa forma. Senhor, eu gostaria de confiar mais em Ti. Eu quero confiar em Ti, mas eu não consigo. Não tem nada de errado orar dessa forma. Pelo contrário, nós começamos a desenvolver uma sinceridade com Deus e Ele nos ajuda. E você pode então fazer um pedido a Ele: Senhor, ajuda-me a simplesmente confiar em Ti. Senhor, ajuda-me a estabelecer um relacionamento onde eu possa Te conhecer mais, porque agora eu sei que eu só posso confiar em alguém que eu conheço. E se você não conhece a Deus, é por isso que você não confia nele. Nas diferentes situações de sua vida, sejam as situações boas ou ruins, você não vai confiar nele se você não o conhece. E não interessa aqui se você tem anos na igreja. Nós já falamos sobre isso, essa é a nossa segunda lição. O tempo de instituição não significa nada. O tempo da aparência, o tempo onde eu simplesmente boto uma roupa bonita e vou a um templo, ou de repente à casa de alguém e congregar com essas pessoas, mas no meu íntimo eu não tenho um relacionamento com ele, isso também não significa nada. E é exatamente isso que nós precisamos quebrar no dia de hoje, é exatamente isso que eu quero convidar você a quebrar no dia de hoje. Um falso relacionamento, um desconhecimento da pessoa de Deus. E eu quero dizer para você que mesmo em um mundo carente de confiança, mesmo sendo paradoxo, mesmo sendo complexo, mesmo sendo contraditório, eu posso afirmar com segurança a você que em Deus nós podemos simplesmente confiar. Eu posso afirmar para você por experiência própria, por aquilo que eu já vivi, por aquilo que eu já experimentei. Eu posso afirmar para você, por aquilo que diz a Bíblia, por aquilo que diz a palavra, como esta história, uma simples obediência, um simples ato, mergulhar 7 vezes, e isso foi suficiente para a cura da lepra de Naamã. Pessoalmente, eu posso afirmar para você que em Deus nós podemos simplesmente confiar. Mas sabe, não adianta eu afirmar pessoalmente para você, você precisa experimentar isso. É necessário que você tome a decisão de confiar nele e experimentar. É por isso que neste momento eu quero orar com você. Quero convidar você a falar com Deus e pedir que Ele ajude você a confiar nele. Por isso, feche os seus olhos e ore comigo. Amado Deus e Pai, nós queremos Te conhecer mais cada dia, nós queremos confiar mais em Ti a cada dia. Por isso, Deus, nos ajuda em nossa desconfiança, nos ajuda em nossa insegurança. Ajuda-nos, Deus, a mesmo não querendo orar sinceramente a Ti, a mesmo não confiando, dizer: Senhor, eu não confio, mas me ajuda a confiar. Ajuda-nos, Deus, a vivermos uma vida ao Teu lado. Nós Te suplicamos isso no doce e maravilhoso nome de Jesus. Amém.